Eu quero apresentar a nossa companheira e amiga que mais uma vez nos honra com sua visita. Ela é psicóloga clínica hospitalar, especialista em luto. Pós-graduada em tanatologia, que é Educação para a Morte pela USP. Licenciatura em Antropologia, Filosofia e Sociologia. Um semestre da disciplina de pós-graduação em Experiências Anômalas. Psicologia Anomalística e Processos Psicossociais Básicos, na nossa Universidade de São Paulo. Diretora clínica do Instituto Deusa Samu, membro da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, sócia da AME, Associação Médica Espírita de São Paulo, conselheira da área de Infância e Juventude em 2005/2007, atualmente expositora da área de ensino da área de assistência espiritual e coordenadora da reunião de paz da instituição Seara Bendita, aqui da capital. Articulista do jornal Fala Meu, da USE. Autora dos livros Almas no Divã, Casos Pensados, Falo, Logo Me Liberto, Trilogia do Meu Divã e mais alguma coisa que talvez ela fale hoje. Membro diplomada pela AMLAC Vinhedo, Academia Metropolitana de Artes, Letras e Ciências. Sócia fundadora da Abratan, Associação Brasileira de Tanatologia, da USP. Mais de 1.500 palestras. Qual é que está agora, Deusa? 3.000 palestras proferidas em várias instituições do estado de São Paulo. Preferência por temas relativos à família, luto, desenvolvimento biopsicossocial e espiritual e qualquer tema relacionado ao Evangelho segundo o Espiritismo. Em 2010, ela só coloca aqui as palestras que foram mais faladas naqueles anos. O gostoso é poder ouvir a Deusa falar tudo que ela tem para nos contar. Com vocês, conosco, para nossos corações, ouvidos e alma, doutora Deusa Samu. Deusa, já tem microfone para você queira fazer. Alô, alô, Vila Carrão. Glória a Deus, que bom estar aqui. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Obrigada a cada um de vocês. Um beijo no coração. Preciso atualizar esse negócio aí, tá bom? Resumir, já que eu sou amiga, agora eu sou íntima, né? Pra que ficar lendo tudo isso, né, gente? Fala assim, nossa amiga, e aí faz propaganda do meu programa. Toda segunda, de 10 às 11 da manhã, Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, ao vivo. Espero vocês lá. Vamos conversar. Manda perguntas e eu respondo, viu? Porque tem gente que fala assim, mas você não vai responder. Às vezes não dá tempo no dia, né? Então a gente responde. Eu quero agradecer a Beth. Eu, dia 20 de novembro, lancei o meu 8º livro, chamado Indo Além do Luto. E a Beth viu a postagem, a propaganda, e aí me mandou uma mensagem assim, vem lançar aqui também. O povo da Vila Carrão vai comprar tudo, tá ligado? Aí eu falei assim, então tá, Beth, eu vou. E aí eu vim, entendeu? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre luto, sobre morte. E aí eu pensei em fazer hoje um formato diferente. Eu vou falar um pouquinho, difícil falar só um pouquinho, certo? Mas eu prometo que eu vou falar só um pouquinho. E aí depois eu vou abrir e vocês fazem perguntas. Combinado? Então já vai pensando aí o que você quer perguntar sobre luto e sobre morte. Há 2 semanas atrás eu estava atendendo uma paciente e ela me disse assim, olha, hoje eu tive que dar assim uma voltinha com minha filha, porque ela estava assim muito para baixo, sabe? E aí eu saí com ela para dar umas voltinhas assim, para dar uma distraída na menina. Aí eu falei assim, é? E o que houve? Aí ela disse assim, nossa, é que ela terminou um relacionamento, sabe? E aí ela tá assim, né? Down. Aí eu falei assim, mas olha, isso é normal. Ela está agora vivendo um luto. Ela falou, não, o homem não morreu. Alô, alô, Vila Carrão. Quando a gente fala de luto,
não tem a ver só com morte. Entendeu? Toda vez que você está vivenciando uma perda, qualquer perda, você está entrando no processo de luto. Percebeu que eu não paro? E é de propósito, que é para ninguém dormir, entendeu? Você vai dormir, aí eu saio do lugar que... Aí você tem que acompanhar e você acorda. É uma técnica que eu inventei. Você é a Georgette, é isso? Um beijo no seu coração, viu? E você é a Ângela, que eu paguei para vir aqui hoje. Plateia paga, eu tenho aqui. Toda vez que você está vivendo uma perda, qualquer perda, você entra no processo de luto. Terminou um relacionamento, tem luto. Mudou de emprego, tem luto. Morreu o cachorrinho, tem luto. Perdeu um brinco, tem luto. Nem era joia, tem luto. E sabe por que tem luto? Porque foi sua avó que te deu aquele brinco. Aquele brinco tem um significado para você. A partir do momento que você entra no processo de luto, eu bebo muita água, porque eu dou palestra todo dia. Amanhã eu vou estar onde mesmo? No Tatuapé. E aí eu fui dar palestra num lugar e a moça perguntou assim: a senhora precisa de alguma coisa? Eu falei assim: olha, água, porque eu bebo muito. Gente, tinha um monte de garrafa. Falei, meu Deus, não vou dar conta, né? Aqui tá bom. Toda vez que você entra no processo de luto, você tem um ano, teoricamente, para você elaborar o seu luto. Um ano. Tá bom? E olha só, esse ano é teórico, porque o luto é seu. É você que o está vivenciando. Tá bom? Muito bem. Então, eu vou falar só um pouquinho e eu vou terminar 00:15, tudo bem? Mas, se vocês esquecerem absolutamente tudo que eu falar aqui e só lembrar de uma frase, eu vou ficar bem feliz. A frase não é minha. A frase é de Emmanuel, o mentor de Chico Xavier. A frase diz assim: se não compreenderes a dor do teu irmão, fatalmente terás que passar por ela. Sabe o que significa isso? Você encontra a sua amiga que perdeu o marido e aí você fala: nossa, mulher, mas já passou tanto tempo, você ainda está assim? Você está assim só por causa de um cachorro? Toda vez que você estiver vivenciando uma perda, você vai entrar no processo de luto. Ai, Deus, mas o que eu digo para uma pessoa que está vivendo uma perda? Porque eu vejo a pessoa vindo, aí eu penso assim: ai, meu Deus, lá vem fulano, o filho dela morreu, ai, meu pai, e ela só vive chorando, ai, o que eu vou falar, ai. Chegou o príncipe, meu amor, o homem mais lindo desse lugar nessa noite. O que você vai falar? Então, se você fica assim, toda vez que você vê alguém vivendo perda, é você que tem dificuldade em lidar com esse assunto. Então, a frase é minha e eu não cobro royalty, certo? Então, você pode dizer para a pessoa: estou aqui. Essa frase é milagrosa. Está lá no meu livro. Milagrosa. Sabe por quê? Porque quem está vivendo perda precisa de parceria. Ontem, um moço me procurou, depois da palestra, e falou assim: escuta, eu sou espírita. Então, como é que é isso? Espírita também entra nesse processo de luto? Lógico.
Espírita é uma pessoa. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Item 10. O homem no mundo. Você é um espírito imortal, com a centelha divina dentro de você, potencial divino, mas você está na dimensão humana. Quando você está com fome, alguém fala para você assim, não pensa nisso. Passa a fome? Não. Pois é. Então, o luto, você vai vivenciar um processo de perda. Você vai entrar nas fases do luto. Então, você vai sofrer. E o luto vai ter a intensidade relacionada ao significado que você dava para o objeto perdido. Lembrando que em ciências, objeto também pode ser pessoa. Não chora que vai fazer mal para a pessoa. Isso não é verdade. Pode chorar. Chora. Chorar de saudades, chorar elaborando o impacto é normal, faz parte. E se você não chorar, ficar dando uma de forte, você vai adoecer. Então você precisa pôr para fora, tá bom? Vocês lembram que eu sou do Piauí? Piauí? Sabe onde fica? Na França, tá ligado? Na França da minha infância, os nossos avós contavam uma historinha que dizia mais ou menos assim. Havia um homem bem cabeludo. A característica principal dele era ter o cabelo bem comprido. Hoje em dia é bem comum, mas naquela época era raro. E aí ele estava lá, às vésperas do carnaval, se preparando para a grande festa de Momo. De repente chega a morte, provavelmente com sua foice básica, cantando a música de Michel Teló. Ai, se eu te pego. E aí, era no Nordeste que estava acontecendo isso, tá ligado? E aí o moço ficou desesperado e provavelmente cantou uma musiquinha que é muito famosa também lá no Nordeste, que diz assim, hoje não, posso não, quero não, minha mulher não deixa não. Ficou apavorado, igual todo mundo vai ficar aqui, se der tempo. Todo mundo tem medo de morrer, inclusive os homens, tá? Porque os homens têm essa mania, né, de falar, imagina, principalmente esses aqui que sentam na frente. Dirigente de centro, então, não tem medo de nada. Meu Deus. E não tem medo de morrer e ainda acha que vai morrer dormindo. Tem gente que diz que é ótimo morrer dormindo, né? Não sei. Pensa. Quando você viaja para algum lugar, aí você acorda. Gente, onde que eu tô? Peraí. Ah, tá. Ah, entendi. Tô na praia, vim passar o Réveillon. Legal. E aí, depois do Réveillon, eu vou embora. Ah, tá. Então tá. Imagina você chegando no plano espiritual. Dependendo do lugar. Sem celular. Gente, a gente dá risada, mas vocês já pararam para pensar? Pois é. Todo dia eu ouço a frase, eu atendo pessoas desencarnando. E a frase que eu mais ouço, não deu tempo. Não deu tempo do quê? De um monte de coisa. Tudo isso aí que você está pensando e um pouco mais. Faz logo as pazes com seu irmão, tá? Essa pessoinha aí.
Tem gente que eu conheço que está há 2 anos e meio sem falar com o irmão por causa de um terreninho em Santa Rita do Passa Quatro. Dá licença, hein? Se fosse do Passa 8, 9, 10, mais 4. Faz logo as pazes, criatura. Você já pensou, você chegando no plano espiritual, aí não dá para voltar, não dá para passar uma mensagem, entendeu? E aí, de repente, o que nos resta é cantar a música do Titãs, é isso? Não vou me adaptar, não vou me adaptar. Eu não vou cantar muito, porque vai que vocês resolvem substituir a banda. E aí o moço estava lá se preparando, a morte chega e ele começou a negociar com a morte. Não posso ir, a senhora está louca, dona Morte. Já o carnaval está aí, a fantasia estou pagando parcelado. Não, vamos negociar. E aí ele negociou e a Morte virou e falou assim, então tá. Ok. Então vamos fazer assim. Você fica aí, aproveita seu carnaval. Quarta-feira, de manhã, eu volto. Combinado? Ele falou, combinado. A Morte, #partiu. Assim que a Morte saiu, ele pensou, eu preciso dar um passa-robinho na Morte. Vocês sabem o que é passa-robinho? Alô, Vila Carrão, sabe? É engambelar. As pessoas acima de 20 ficam pensando, o que seria isso? Só nós aqui adolescentes entendemos, tá ligado? Então, aí ele ficou pensando, como que ele ia dar um passa-robinho? Aí ele pensou, já sei! Eu vou raspar a cabeça total, igual o Carlos. Geralmente a pessoa que eu escolho morre naquela semana. Você quer que mude? Ele passou para você. Raspou legal e foi para Sapucaí. Rio de Janeiro, 40 graus, quarta-feira de manhã, última escola de samba. Geralmente é a Mangueira, né? Que tititi é esse que vem da Sapucaí? Que tititi é esse que vem da Sapucaí? Isso virou tutti-frutti, tutti multinacional. Que legal, virou goma de mascar. Rola pra lá e pra cá, na boca do pessoal. E a Morte olhava de um lado pro outro. Isso foi um samba premiado da Mangueira. Até arrepiei. Verde e rosa, gente. De repente a Bete Carvalho tá por aqui, né? Sei lá. Eu não vejo, porque se eu ver eu saio correndo, certo? E aí a Morte chegou, olhou de um lado para o outro, Rio de Janeiro, 40 graus, um calor da peste. Cadê aquele cabeludo? E aí ela se estressou. Falou assim, quer saber? Vou levar aquele cabeça raspada mesmo. Em toda anedotinha existe um ensinamento embutido. O que se aprende ouvindo essa anedotinha? Na doutrina dos espíritos nós aprendemos que de determinado só o nascimento e a morte. Logo, ninguém vai de véspera. Ninguém vai de véspera. Então, quando você encontra alguém e a pessoa está chorando, e aí, o que aconteceu? Meu neto, meu filho, tal. Aí a pessoa fala assim, nossa, foi tão cedo, né? Não foi cedo e nem tarde. Foi no tempo combinado. Porque ninguém morre. Nós somos espíritos imortais, viemos para cá, combinamos de ficar um determinado período e, passado esse período, voltaremos. Retornaremos. Ou então, você encontra alguém, a pessoa está chorando, e aí você fala, por que você está chorando? Aí a pessoa fala, que minha avó faleceu. Sei. Quantos anos tinha sua avó? 90.
Aí a pessoa fala, ah, tá. Tipo assim, tava na hora. Tava na hora porque não era a sua vó. Se não compreenderes a dor do teu irmão, fatalmente terás que passar por ela. Espírito não tem idade. Outra coisa importante é a gente lembrar que não existem crianças. Porque as pessoas falam assim, nossa menina, você trabalha com as pessoas morrendo, né? Nossa mulher, que difícil. E as crianças, hein? Alô, alô, Vila Carrão. Não existem crianças. Existem espíritos imortais temporariamente em corpos frágeis, psiquismos em desenvolvimento. Então você não deve mentir, você não deve poupar. Se você não souber como fazer, arrume alguém que o faça. Mas lembre que ali tem um espírito imortal num corpinho frágil. Livro dos Espíritos, capítulo 7, pergunta 330 a pergunta 343. Prelúdio do retorno. Vai lá e lê, estuda. Não existe criança. Existe espírito imortal que retorna. Vai ficar num corpinho frágil e de 0 a 10 você tem aquele período para passar exemplos, para que ele introjete valores. Grosseiramente falando, é mais ou menos assim. Seu filho era ladrão numa outra encarnação. Retorna através de você. Uma das suas tarefas é ensiná-lo a não roubar. Só que você vai no supermercado e fala para ele, pega aí que o dono do supermercado é rico. Ferrou. Porque ele não vai ter 4 anos forever. Já estou falando em línguas, perceberam? Então eu atendo pessoas praticamente todos os dias traumatizadas em relação à morte. Por quê? Porque todos nós temos teias de aranha na cabeça. Somos minhocados em relação à morte. Andamos assistindo muito filme de terror. E aí a gente fica achando que quem morreu vira fantasma. Primeiro que ninguém morre. Segundo que ninguém vai virar fantasma. Depois ninguém vai para o céu e nem para o inferno. Porque céu e inferno são estados de consciência. Lembrem-se disso. Céu e inferno não é um lugar geográfico. São estados de consciência. Então, se você, neste momento, agora, aqui, desencarnar, onde está a sua mente? É para onde você irá. Você jantou antes de vir? Está pensando naquele pratão que você vai bater na hora que chegar lá? Então, a gente dá risada, mas é exatamente isso que vai acontecer. Tá bom? Você vai passar mal, a gente vai chamar o resgate, não o SAMU, porque eu já estou aqui. Vai chamar o resgate, aí o resgate vem e leva seu corpo. Você, mente, espírito, vai procurar o que você está aí pensando. Até você se dar conta, leva um tempinho. Quando você perceber que ninguém está falando com você, que está estranho, que você passa ali na parede. Lembra do Ghost? É verdade, gente. Você vai falar com as pessoas e ninguém está entendendo. É isso que eu faço com as pessoas que estão quase desencarnando. Eu os conscientizo sobre o processo de mudar de estado de consciência. Chico Xavier, antes de desencarnar, ele fez várias anotações. O Carlos Bacelli pegou essas anotações e publicou um livro chamado Evangelho de Chico Xavier. Evangelho significa boa nova, tá? Então, as boas novas de Chico Xavier. Logo na introdução, numa das primeiras páginas ali, o Chico fala
que logo aqui na crosta e nos hospitais estão lotados de pessoas, inclusive espíritas, dando rolezinho, porque não está entendendo o que aconteceu. Então a gente precisa se conscientizar. Aquela Berenice lá, que é uma médium famosa, que escreveu vários livros, ela conta que ela começou a história mediúnica dela assim. Ela disse que estava em casa, ela era uma criança, tinha 8, 9 anos, e a vizinha faleceu. Era uma senhorinha de idade que tinha um jardim em frente à casa e ficava lá mexendo nas rosas. E a mulher morreu, enterraram, tudo mais. Ela disse que no dia seguinte estava indo para a escola e a mulher estava lá mexendo nas rosas. Aí ela voltou e falou para a mãe dela: mãe, a fulana não morreu? Morreu. Não morreu não, ela está lá. E aí a mãe dela falou: vixe, levou ela para o padre. Levou ela para o padre falou que ela estava endiabrada lá e que tinha que exorcizar. E continuou vendo. E um dia ela estava em casa, sentada no sofá, e aí a mãe dela falou assim: ai, graças a Deus, minha filha, que você não está mais vendo. Ela falou: eu estou, mãe, mas é que eu não quero criar confusão. Nesse momento, ela está aqui. E a mãe dela disse: pare de brincadeira. E se ela estiver aí mesmo, mande ela embora. Ela falou: não adianta, porque ela não vai. E aí foram procurar um centro espírita, orientaram, ajudaram a senhorinha a seguir o caminho dela, para que ela se conscientizasse que ela estava desencarnada. Então você que está aí, quer ajudar alguém que está desencarnando, que desencarnou ontem. A minha amiga desencarnou terça-feira. De repente, eu estou em luto. Fiquei ontem assim meio passada. Hoje é quinta, né? É. Ontem eu fiquei o dia todo assim meio estranha e impactada. Quer ajudar a pessoa? Conversa com ela. Pega a foto dela e explica. Fulano, olha, você desencarnou, você está no plano espiritual, ok? Eu disse que ia falar só um pingo. Então eu vou contar mais uma anedotinha e aí depois eu abro e vocês fazem perguntas e a gente vai conversando aí até as 10. Combinado? Era até 00:15, mas eu percebi que vocês são bem legais. Então eu já termino, tá? Outra anedotinha. Havia um homem que tinha um problema cardíaco grave. E o médico aconselhou a família que ele não poderia vivenciar emoções fortes. E ele tinha mania de jogar na cena. Ganhou. Como diz o mineiro, Suzinho. Aí a mulher dele chamou o filho e falou assim: olha aqui, você vai contar para o seu pai, porque eu não vou. Você já pensou? Eu conto para seu pai morre, aí eu fico viúva, milionária e com culpa. Eu não vou contar. Aí o filho dela virou e falou: mãe, tô fora. Eu também não vou. Está louca? Eu vou lá, conto pro meu pai morre, aí eu fico jovem, milionário e com culpa. Tô fora. Nesse momento entra a filha. Alô, alô, Vila Carrão. Vocês sabem que a mulher tem a solução para quase todos os problemas. Eu falei quase. Quase todos os problemas. Aí a menina entrou e falou: gente, o que está acontecendo? Aí a mãe explicou. Ela falou assim: ah, é fácil de resolver isso? Credo, é só chamar o melhor amigo dele. Olha o que sobra para os melhores amigos. E aí assim fizeram. E o cara foi lá. Chegou lá, vamos fingir que você é o homem. Geralmente a pessoa que eu escolho morre naqueles dias. E aí você não vai ter que fazer nada. Você é um ator coadjuvante, tá bom? Então vamos supor que era ele. Aí o moço chega, né? O amigo dele chega e fala assim: e aí? Você continua jogando na cena? Ó, eu falei que é ele e ela que está respondendo. Ele é mudo, é isso? Ai, Jesus. Gente,
Mas mulher é gente complicada, né não? Meu Deus do céu. É igual mãe, não é? Que tá com criança, aí a gente fala, oi, como é que é seu nome? Aí a mãe responde. Ô, judiaça. Ah, você não joga na cena, tá querendo se livrar. Mas você tá com roxo, e roxo é cor de defunto. Muito bem. Então ele chegou lá e falou pro amigo. Você ainda tá jogando? Ele falou, jogo toda semana. Rapaz, você já pensou em ganhar? Ele falou, lógico, eu jogo. Aí ele disse assim, rapaz, você já pensou você ganhar sozinho? O que você faria, hein? Aí ele deu uma pensada, falou assim, rapaz, eu acho que eu ia dividir. Metade pra mim, metade pra você. Eu acho que vocês são médiums, né? Que vocês já estão rindo antes de eu falar, né? Aí a pessoa que foi dar a notícia caiu seco e duro. O que a gente aprende com isso? Que a gente não deve poupar. Toda vez que você poupa alguém, você está adiando. Porque você vai ter que contar. E toda vez que você adia, você pode estar subestimando a capacidade daquela pessoa, porque às vezes ela vai lidar melhor do que você. Eu atendo crianças. Ficaria aqui até amanhã contando para vocês as histórias surpreendentes que acontecem. Mas se vocês quiserem saber mais, tem meu livro, tá? Tô fazendo plim-plim. Uma mulher me procurou, virou para mim e disse assim, olha, eu precisava muito que a senhora atendesse minha filha, viu? Ela é adolescente, tem 17 anos, é uma menina boa, estudiosa, mas tem umas coisinhas aí que eu queria que ela resolvesse. Então, daria para a senhora atender? Eu falei, lógico. Aí ela disse assim, só que tem um probleminha. Ela é adotada e ela nem pode imaginar. Então, a senhora nunca vai falar disso, certo? Eu falei, lógico. Se ela nem imagina, ela não vai trazer esse assunto. Se ela não trouxer, não tem como eu falar mesmo. Toda vez que você procura um psicólogo, uma psicóloga, se for homem, ele vai ser seu pai simbólico. Se for mulher, vai ser sua mãe simbólica. Mas a gente não vai adivinhar, a gente só vai trabalhar com aquilo que você trouxer. E aí a menina veio, comecei a atender a menina. Menina inteligente, bastante interativa. No meio da conversa ela virou para mim e falou assim, nossa, tão bom fazer terapia. Nossa, se eu soubesse que era assim, eu já tinha começado. Nossa, eu vou continuar mesmo. Só queria combinar uma coisinha com a senhora. A minha mãe pensa que eu não sei que eu sou adotada. Então a senhora me promete que nunca conta, porque ela não vai suportar. Quem que não vai suportar o quê? Então não poupe, ok? Cadê o outro microfone? E não existe criança, lembrem-se disso, tá bom? Vamos lá para as perguntinhas, dá para fazer várias. Vamos lá. Esse é meu amor, sobreviveu, ressuscitou. Aí as pessoas falam assim, nossa menina, seu marido ressuscitou, né? Eu falo, é verdade. Aí a pessoa fala assim, isso é merecimento, né? Aí eu falo assim, não. São boletos, né? Quem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu queria saber como que você chegou nessa profissão, né? Como você quis lidar com esse assunto? Se foi alguma coisa que você passou que foi te levando para esse caminho ou se foi uma escolha sua mesmo? Você vê, né? Eu quero que vocês façam pergunta de vocês, aí vocês querem saber de mim? Curiosos, hein? Eu tive 3 filhos
e meu filho do meio, desencarnou. Quando eu trabalhava como psicóloga hospitalar, eu intermediava o trabalho dos médicos com a família. Eu tenho um pacto com o paciente de acompanhá-lo até o desfecho. Se o desfecho for o túmulo, eu vou acompanhar a família. Se o desfecho for a alta, eu vou acompanhar o paciente para ele elaborar, porque ninguém sai de uma situação de quase morte igual. Então, eu via muito sofrimento. Eu via os médicos mentindo, disfarçando. Então, quando meu filho desencarnou, eu estive do outro lado, que eu sempre estava do lado de lá. E aí, quando eu estive do outro lado, eu decidi que eu iria trabalhar com luto. Faço parte da 2ª turma de tanatologia na USP, porque eu queria aprender mais para trabalhar com pessoas vivendo perdas. Próxima. Oi. Boa noite, doutora Deusa, como vai? Você não tinha morrido? Voltou. A morte não existe. Ah, glória a Deus. Nas suas conversas com o pessoal que já está nas vias do desencarne, qual é o principal arrependimento? Das coisas que se faz ou das coisas que não se faz? São muitas emoções. Geralmente eu pergunto para a pessoa, eu digo que meu nome é Deusa, feminino de Deus, e que o sobrenome é SAMU igual a ambulância, mas que tem coisas que eu não vou conseguir resolver. Fazendo essa ressalva, eu sempre digo: o que você gostaria de me pedir, ainda que eu não pudesse resolver? Então, todos os pedidos que me fazem sempre estão relacionados a questões afetivas, tá bom? No meu penúltimo livro, tem esse livro Indo Além do Luto, o penúltimo, Despertando no Divã, acho que é o penúltimo caso do livro Despertando no Divã, é um caso bem interessante, porque ali as pessoas que estão prestes a desencarnar, eles me fazem assim pedidos bem complicados. Por exemplo, fazer as pazes com o irmão que mora em Santa Catarina. E aí eu vou lá atrás do irmão, aí o resto da família não quer, e aí tem que intermediar toda aquela confusão. Cachorro, quer se despedir do cachorro, tem hospital que não aceita animal, aí tem que fazer todo um trabalho, não é? Pedir ao plano espiritual que interceda, porque eu nunca trabalho sozinha, né? Sempre que eu vou atender eu falo: Jesus, entra primeiro. Minha mãe que me ensinou isso, eu enfio Jesus em cada uma. E para você que está pensando assim, mas daí, gente, falar Jesus entra primeiro vai resolver alguma coisa? Vai. Sabe por quê? Porque toda vez que você fala, toda vez que você sente e toda vez que você pensa, você cria um campo eletromagnético. Pela lei de ressonância, você vai atrair o que você está falando. Você vai ter mais do mesmo. Então, como eu estou plasmando a presença de Jesus, tudo fica mais fácil. Amém. Pergunta. Oi. Oi. Puxa o negocinho aí pra cima. Agora foi. Boa noite, tudo bem? Tudo. Quais são as etapas do luto? E existe... quando que o luto não é saudável? E aí, enfim, a pessoa precisa tratar isso.
É outra palestra, mas eu vou resumir bem, tá? As fases do luto. A primeira fase é a fase da barganha, quando você percebe que vai desencarnar e você começa a barganhar com Deus. Se eu não morrer, eu paro de comer chocolate. Se eu não morrer, eu paro de fumar. Se eu não morrer, eu vou abrir um orfanato. Essas coisas. Se eu não morrer, eu faço as pazes com minha cunhada. Essas coisas. É a fase da barganha. Às vezes não dá tempo. Quem está cuidando também entra na barganha porque você não quer que o outro morra. Aí você fica fazendo, negociando com Deus. A segunda fase é a fase da surpresa. Surpresa não tem a ver com o tipo de morte. Tem a ver com os sentimentos que o impacto da morte causam em você. E um deles é o sentimento de impotência diante da irreversibilidade. Então você fica surpreso. E a fase da surpresa também não tem a ver com tempo. Então eu atendo viúvas que já têm 1 ano, 2 anos e que se veem esperando o marido no fim do dia. Aí, de repente, se toca que ele não vai chegar. Mães que esperam os filhos voltar do colégio. E aí se toca que não vai voltar. A terceira fase é a fase da revolta. Revolta, todos nós nos revoltaremos, tá? Independente de religião. Ah, mas eu sou espírita, eu entendo. Você entende intelectualmente, mas o seu sentimento é de revolta. Você fica de mal de Deus, né? Quem é dirigente de centro vai ficar pensando assim, gente, mas eu sou tão legal. Eu até sou dirigente do centro. Até canto na banda. Como que isso vai acontecer comigo, entendeu? Então tem gente que fala, eu vou ficar de mal de Deus, eu vou dar um tempo. É normal. Pode ficar, porque Deus é amor. Capítulo 4, versículo 8, 1 João. Tá bom? Então ele não vai ficar chateado, ele entende você. Por que foi comigo? Por que não foi o filho da vizinha que não vale nada? Por que não foram os políticos? Eu ouço isso toda hora e entendo. Porque Emmanuel disse, se não compreenderes a dor do teu irmão, fatalmente terás que passar por ela. E a terceira que eu falei, né? A quarta fase é a fase da depressão. É quando você vivencia sentimento de anedonia, que é a ausência de prazer, sentimento de apatia, que é vontade de não fazer nada. Se todo mundo vai morrer mesmo, para que comer? Se todo mundo vai morrer mesmo, para que tomar banho? Se todo mundo vai morrer mesmo, para que trabalhar? Você entra é uma fase bem complicada e tem que procurar ajuda, tá bom? O suporte religioso é fundamental, qualquer religião que fale de Deus, que fale de esperança, né? Você vai sentir culpa, independente de você ter feito tudo. Você vai ficar se perguntando, mas se eu não tivesse ido de noite? E se eu não tivesse levado naquele médico? E se eu não tivesse levado naquele hospital? E por que eu não fiz assim? Por que eu não fiz assado? Tudo isso é normal. Todos esses sentimentos povoam. A última fase é a fase da aceitação. Aceitação não tem a ver com achar bom. Tem a ver com você emparelhar as questões e decidir que foi melhor assim. Você entende, você se resigna. O que é se resignar? É você entender o que você pode mudar, o que você não pode mudar e transitar entre esses dois polos com o máximo de equilíbrio que você conseguir. Você, não Chico Xavier, não a Madre Teresa, tá bom? Você. Então, quando você percebe, no meu caso, quando eu pensava, puxa vida, o Rafael podia estar aqui agora, aproveitando, podia ir viajar com a gente, podia não sei o quê. Aí eu lembrava do médico falando, olha, se ele sobreviver depois da 5ª cirurgia, se ele sobreviver, ele vai ficar limitado, ele vai ver os irmãos fazendo um monte de coisa, não vai poder. Aí, quando eu lembro disso, eu penso, não, então, tá tudo bem, tá tudo certo, foi melhor. Quando que o luto não é saudável? Luto, existem vários tipos de luto, várias classificações, eu ficaria aqui a noite toda.
mas a gente geralmente resume em 3. O luto antecipado, que é quando você vivencia um sofrimento antes de acontecer e às vezes nem vai acontecer, entende? Tem gente que, por exemplo, essa minha amiga desencarnou na terça-feira com câncer. Eu ainda não sei detalhes porque não tem clima para a gente entrar em detalhes, mas você começa a pensar, puxa, ela tinha a minha idade, puxa, será que vai acontecer comigo? Puxa, será? Entende? Aconteceu com o Gugu lá, então as pessoas pensam, meu Deus, como que pode, não sei o quê, então, será que vai chegar a minha hora? Entende? Então isso é luto antecipado. Luto antecipado não tem a ver só com morte. O seu marido, o marido da vizinha ficou desempregado, aí você já começa a ficar preocupado, será que meu marido também vai ser mandado embora? Você já começa a se ver pobre, já pedindo dinheiro emprestado pro povo, entende? Então você está vendo luto antecipado. Meu marido está brigando lá atrás e que eu estou falando demais, mas tem que explicar. Ai, meu Deus. Aí quando que complica? Quando você foi educado para ser forte, entendeu? Aquela pessoa que não é qualquer coisa que vai me derrubar. E aí você foi educado para negar. Eu sou homem, imagina. Não posso ficar demonstrando. E aí você vai viver um luto complicado, porque você vai somatizar, você vai adoecer. Uma das doenças mais frequentes no luto que não foi elaborado é a síndrome do intestino irritado, que é a diarreia sem sintomas clínicos que justifiquem. Toda vez que você tiver diarreia, do ponto de vista metafísico, psicossomático, a diarreia significa desapego súbito, sem elaborar. Então a pessoa pergunta para você, e aí, como é que ficou aquele assunto lá? E você fala, passou, tá tudo bem. Mas aí amanhã você amanhece no vaso, entendeu? Então não tá tudo bem. Diga. Deu para responder? Se não deu, compra meu livro. Fale. Oi. Oi, diga. boa noite. Eu queria duas... Mais próximo? Ah, tá. Eu queria verificar, você falou que todos nós aqui, a gente tem um dia de retornar à pátria, né? A pergunta é, e o suicida? E o que dizer para uma pessoa, para um pai, para uma mãe, uma pessoa próxima da gente que perdeu um ente querido pelo suicídio? Uhum. Pergunta 957 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta, qual a consequência do suicídio? E o Espírito de Verdade responde, cada caso é um caso, mas todos têm um fator que será igual, a frustração de perceber que a vida continua. O suicida, ele infringiu a lei. Ele está num grau de sofrimento tamanho, na verdade ele não está querendo morrer. Todas as pessoas que se suicidaram, elas queriam pôr fim na dor, na angústia que elas estavam sentindo. Então, elas não morrem. Elas estão infringindo, elas quebraram o contrato, tá bom? Mas Deus é amor. Então, quem quiser ler mais sobre isso, tem um livro chamado Acidente da Razão. Muito bom. Ajuda bastante, esclarece bastante, tá bom? Quer ajudar alguém que se suicidou? Converse com a pessoa. Pegue a foto, mesmo que você não conheça. Pega a foto lá do jornal e conversa. Explica para ela que ela desencarnou, que a vida continua, para ela pedir ajuda, porque a espiritualidade vai socorrê-la. Tá bom? Mais uma pergunta. Quem? Assim, meu pai morreu, partiu faz 2 anos. A minha mãe está na segunda fase, que você falou. Ela tá assim, tá de boa, de repente ela fala assim, e liga pro seu irmão e pergunta por que seu pai está demorando. Pergunta o que aconteceu com ele, porque ele não chega. Aí eu falo, mãe. Aí ela fala assim, mas eu acho que eu estou agindo errado, eu não sei como falar com ela.
Não, direito. você está falando do seu jeito. Eu só falo, mãe, eu faço, assim, meio brava, entendeu? Mas eu acho- Sim, mas você, assim, você está agindo do seu jeito. Você deve só recordá-la, né? Você não precisa ficar brava, né? Se não compreenderes a dor do teu irmão, fatalmente terás que passar por ela. Fala assim, mãe, lembra que o pai voltou para o plano espiritual? É isso, entendeu? Mas sem brigar, né? Já pensou você, quando você for passar por uma perda qualquer, a pessoa falar, para com isso, tá louca, você quer? Né? A minha paciente me ligou 2h da manhã. Deusa, vamos comigo agora que eu quero desenterrar meu filho. Alguém poderia dizer, não, você tá louca, lá, o seu filho não tá lá só tá o corpo, né? Eu virei para ela e falei para ela assim, eu vou com você, mas vamos esperar chegar de manhã? Aí a gente vai. Sabe por quê? Porque ela não vai desenterrar, mas ela precisa lidar com o sentimento de irreversibilidade. Então, no dia seguinte, ela mudou de ideia. Provavelmente a espiritualidade se aproximou. Durante o desdobramento do sono, ela viu o filho e aí ela se acalmou. Mas, se fosse preciso, eu iria. Porque ela precisa. E se não compreenderes a dor do teu irmão, fatalmente terás que passar por ela. Dá mais uma só, aí a gente termina. Tem alguém que está assim, ali, ó. Eu vou levar você comigo, tá? Eu não tenho filhos, só... Aliás, filhas, só filho, né? Então, se alguém sumir aqui hoje, já sabe. Oi, Oi, cadê? parabéns primeiro pela sua palestra, estou Obrigada. gostando muito. E é assim, você falou na primeira fase do luto que ele está próximo da morte, de desencarnar e negocia com Deus. Sim. E eu tive, há 9 anos, meu pai